Beleza. Bom, então, pessoal, uma boa tarde a todos. Em nome da Venture, aí, duas boas-vindas a todos os empreendedores aí que estão conosco aí nessa trajetória aí. Também as boas-vindas à Nara, que vai estar conduzindo conosco essa atividade hoje sobre canais de vendas. Então, ela vai poder se apresentar melhor e conduzir com vocês essa dinâmica. Então, a gente segue o nosso processo, né, de ter um tempo aí de fala, em que a Nara vai poder compartilhar um pouco do conhecimento que ela tem. E no final, a gente abre aí um espaço para um bate-papo, enfim, para que vocês possam tirar suas dúvidas também. Então, a gente está fazendo essa gravação, caso alguém não possa ficar até o final também, vai ter ela depois, mas eu acho que, além do conteúdo, tirar dúvidas é onde a gente vê muito aprendizado também, porque são as situações reais de vocês aí do dia a dia que podem, a dúvida de um é muitas vezes a dúvida de vários, né? Então, aproveitem esse espaço aí e, Nara, passo para você assumir daqui para frente. Legal, obrigada, Jorge, obrigada pelo convite, participação de todo mundo aqui, super bacana compartilhar um pouquinho com vocês. Jorge, a gente tem mais ou menos uma meia hora aqui, né, de talk, daí depois a gente abre para esse bate-papo, é isso? Isso, geralmente a gente tem uma hora mais ou menos de evento ao todo, então 30 minutos, 40 minutos de talk, depois uns 20, 30 de bate-papo é um tempo legal. Legal. Então, me apresentando aqui, eu sou a Nara, sou fundadora da Plural Sales. A Plural nasceu há 5 anos e pouquinho, de uma experiência que eu tive construindo e dirigindo o programa de canais da RD Station. Então, tive a oportunidade de ser uma das primeiras funcionárias lá. Fiquei por 5 anos. Ajudei a construir o que lá é um programa com agências, né, que são os canais revendedores da solução da RD Station. E aí via que tinha essa carência no mercado de falar mais sobre canais, entender esse modelo, e a Plural nasceu com a missão de ajudar outras empresas de tecnologia a estruturarem e otimizarem seus modelos de canais de vendas. A gente atende empresas de diferentes portes, né? Então, desde uma TOTOS até empresas menores, com serviços específicos, cursos, mentoria coletiva, consultoria, que é o nosso carro-chefe. Então, a ideia é realmente a gente ter uma forma de apoiar as empresas em diferentes estágios. E o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, eu montei uma apresentação que traz alguns principais conceitos aqui de canais, mas como o Jorge falou, a ideia é a gente trocar bastante o que tem sido as experiências de vocês, tá. Então vou compartilhar minha tela com vocês, mas o que eu vejo muito, né, a gente avançou em muitas metodologias, então a gente avançou em metodologias de inside sales, metodologias de growth, metodologias de CS, e canais foi ficando um pouquinho para trás, né, em vários aspectos. E aí, o que a gente tentou fazer na Plural foi criar uma metodologia, um framework, que a gente valida isso em diferentes serviços, que sim, existe um passo a passo para eu pensar canais, porque no final das contas, a palavra canais ou parcerias, ela sempre acaba tirando um pouco o sono do empreendedor, né, porque sempre fica aquela oportunidade: "Putz, e se eu fizesse uma parceria aqui? E se eu tivesse um canal que tivesse tal capilaridade?". Então é sempre aquela pulguinha ali que fica na cabeça de vocês, tentando endereçar, mas muitas vezes falta foco, falta abraço, ou eu começo uma parceria de uma maneira desestruturada e não vai para frente, aí eu não sei se não vai para frente porque eu não coloquei energia ou se não tem potencial mesmo. Então, quando, eu falo que a gente estava brincando ali no começo, mas que canais agora têm sido cada vez mais procurado, é porque eu entendo também que o ecossistema brasileiro, ele está amadurecendo nas empresas de startup, né, e a gente tem visto uma procura e uma demanda por novos modelos de crescimento, novos modelos de venda, né. Então o que é nossos pilares aqui mais refinados da metodologia, né. Primeiro é entender que a gente tem diferentes modelos de canais. Cada parte da operação que eu decido otimizar, eu tenho um modelo específico. Depois que eu defino esse modelo, então eu tenho afiliado, revendedor, parceiro de valor agregado, eu vou dar uma pincelada aqui com vocês. Depois que eu defino esse modelo,
eu preciso trabalhar no recrutamento e aquisição desses parceiros, né? Que passa por uma definição de Ideal Partner Profile, que a gente fala. Igual eu tenho meu ICP, eu tenho que ter meu IPP, né? Entender com quem que eu vou mirar aquele modelo. Para eu ser atrativo, eu preciso de uma proposta de valor, que muitas vezes vai além do comissionamento. E aí fazer toda a parte de estrutura interna para dar suporte a esse modelo. Essa é a primeira parte, né, que é a parte da empresa se estruturando para ir para mercado. Depois eu tenho toda a minha relação com os canais, que passa de onboarding, jornada e até os próprios indicadores que a gente vai ter que trabalhar com os canais, né. Então muitas vezes a gente para aqui só no, trouxe o canal e agora qual que é o próximo passo. E aí quando eu tenho esse canal perdão, esse canal evoluindo na jornada, eu preciso sempre garantir que meu cliente, ele está tendo sucesso e ele está satisfeito com esse processo, tá? Perdão. E aí, quando a gente pensa nos benefícios de canal, o que que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de aumentar a minha receita. Ai, desculpa, pessoal. Aumentar minha receita sem precisar crescer a equipe de vendas na mesma proporção. Nossa. Então, aqui basicamente eu estaria otimizando o meu CAC. Eu também tenho Cara, quer dar um intervalinho? Pode dar um intervalinho aí de 5 minutinhos para dar uma respirada, que eu acho que vale a pena. Isso eu mesmo sugeri, Nara. Mas tranquila, depois a gente retoma aqui. Pronto, acalmou essa tosse aqui. Desculpa, pessoal. Então, o que que a gente tem aqui, né? A parte de falar de benefícios de canais, ela é muito sedutora, né? Então, a gente sempre pensa em otimizar CAC, em otimizar COGS, LTV. Então, eu sempre penso nessa parte muito atrativa e que as empresas têm buscado cada vez mais. Até mesmo a parte de suporte à estratégia de produto. Agora, a parte menos glamourosa de canais são os desafios que a gente enfrenta na hora de implementar a operação. O que acontece na prática é que a gente tem menos controle, então a previsibilidade ela é bem comprometida. Sempre quando eu tenho uma camada extra, eu tenho menos controle da negociação, eu tenho menos controle do branding, eu tenho menos controle de como está sendo feito o acompanhamento com o cliente. Eu trago uma outra complexidade de gestão. Então, eu preciso garantir treinamento, comunicação e conflitos de alguém que não está na minha empresa, eu até ia falar, né, na mesa do lado, mas hoje com a pandemia é muito do remoto, mas ainda assim alguém que está fora do meu controle. E o que é mais difícil nesse ponto desse falso negativo que eu comentei com vocês, é que os resultados dificilmente eles vêm no curto prazo, né? Então a gente brinca que canais, ele dá essa barrigada, muitas vezes piora antes de melhorar. Então eu tenho de um lado benefícios que tornam isso muito atrativo. Endereço, é isso? Não, o endereço eu consegui, é o número do apartamento, é o boleto. Oi? O Vini Alguém tem que botou o montar, eu microfone. acho. Ah, tá. Então, eu tenho de um lado esses benefícios bem atrativos, mas eu tenho desafios significativos aqui, que a ideia é compartilhar com vocês para que possam mitigar aí nas operações. Quando a gente entra em modelos, eu gosto de pensar em canais, eu vim da escola de funil de vendas, né? Então, eu gosto de pensar em canais, quando a gente olha para a nossa operação, a gente tem esse famoso ampulhetinho aí que todo mundo já conhece. Para cada parte da minha operação, seja marketing, vendas, CS, eu tenho um modelo de canal que pode me ajudar. Então eu tenho, quando eu penso em gerar oportunidade, né, topo do meu funil, eu tenho um modelo de Finder. E aqui ao lado eu coloquei algumas empresas que são referências em cada um desses modelos. Então eu tenho de um lado
o topo do meu funil, que ele traz geração de oportunidade, esse é o grande objetivo, e o modelo que me ajuda nisso é o modelo de Finder, né? Então, gerou oportunidade, indicou, paguei o lead, comissão transacional, roda super bem. Quando eu tenho alguém que vai responder por vendas, contrato assinado, eu tenho o modelo de revendedor, são os resellers. O revendedor, ele tanto pode gerar o próprio lead e efetivar a venda, quanto a empresa gera o lead, passa para o revendedor e ele mata essa venda, seja por algum relacionamento presencial, enfim. Depois que eu já tenho um modelo só de implantação, então a Salesforce e o Google Cloud trabalham muito com isso. Então eu tenho o cliente dentro de casa vendido pela operação de venda direta, mas eu tenho um braço de serviço que me ajuda a implantar a solução no parceiro. E quando eu penso em alguém que vai trabalhar toda essa cadeia do funil, eu tenho um modelo de valor agregado. Então, Pipefy e RD trabalham bem com esse modelo. Então, eu tenho alguém que gera o lead, faz a venda, implementa e faz a manutenção no cliente. Modelos que podem conviver muito bem entre si, desde que eu saiba o que eu estou melhorando, o que eu estou evoluindo na minha operação, para que eu possa ter benefícios atrelados a isso, tá? E então, avançando, por exemplo, algumas empresas que trabalham modelos que conversam muito bem entre si. ServiceNow. Então, eu tenho programa de parceiros que eu vou evoluindo conforme a maturidade do meu programa. Então, aqui eu só tenho parceiros que trabalham com indicação, depois eles vão avançando, vão trabalhando serviços, vão trabalhando vendas. Eu tenho a Oracle, que cria trilhas específicas para cada um desses modelos. Então, eu tenho uma trilha de build, tenho uma trilha de sell, tenho uma trilha de service, e dentro dessas trilhas eu tenho níveis. Então, eu posso ser um parceiro de venda nesse nível 3, eu posso ser um parceiro de serviço no nível 2, e todos eles convivem muito bem entre si, tá? Então, a gente pode trabalhar com mais de um modelo, sim. Quando eu tenho essa clareza do perfil, então eu vou precisar de alguém que vai implementar minha solução, vou precisar de alguém mais técnico, vou precisar de alguém que só vai indicar oportunidades, vou precisar de alguém com maior conhecimento em marketing ou com uma base de clientes maior. Então, aí eu passo para a definição do meu perfil. E muitas vezes é aqui que a gente trabalha a diferença entre parcerias e canais. Então, parceria como aquela coisa mais solta e canais como alguém que eu vou ter um compromisso do outro lado. Quando a gente vai pensar no perfil, eu gosto sempre de frisar que o canal ideal, ele é de quem o seu cliente ideal ele quer comprar e se relacionar. Não adianta a gente ter um parceiro hoje que tem uma base de 50 mil contatos, ele é super ativo, mas a base dele não fala, não é meu público. Então, muitas vezes, a gente não tem bem essa clareza e acaba se deixando seduzir por algumas parcerias que parecem fazer sentido, mas no final das contas, se a gente não está falando com a mesma persona, de nada adianta, e aí esse problema ele vai se traduzir no engajamento da parceria, né? E aí, quando eu vou trabalhar a definição de perfil, eu gosto muito de pensar que a gente, quando está experimentando um programa de parceria, eu não preciso necessariamente focar num segmento diretamente. O que eu quero dizer? O exemplo ali que eu trabalhei da RD. No começo, eu não preciso focar no segmento de agências. Eu posso trabalhar primeiro critérios. Eu preciso de alguém que entenda de marketing digital, que tenha uma audiência qualificada e que tenha, enfim, uma estrutura de atendimento mínima. À medida que eu vou trazendo leads que passam nesses critérios, num segundo momento, eu vou conseguir desenhar o segmento que é mais ideal, nesse caso de agências. Então, às vezes, as empresas elas tentam achar o segmento que vai ser do meu perfil ideal, mas esquecem de olhar esses critérios intermediários que podem dar algum outro tipo de insight. Empresas querem fazer parceria, por exemplo, com contadores, com consultores. Tá, quais são os critérios que esses consultores precisam ter? Quais são os critérios que esses contadores precisam ter? Se a minha solução é enterprise, são escritórios de contabilidade que atendem clientes acima de um faturamento X, né? Então, mais importante do que olhar só para o segmento é olhar para os critérios que vocês vão trabalhar esses atributos, né? E aí
é o que às vezes é mais fácil ser mapeado em persona, mas quando a gente vai fazer isso para canais, muitas vezes isso a gente acaba esquecendo, né? Então, quando eu tenho clareza do modelo, eu vou precisar trabalhar o perfil. E o scorecard é uma metodologia que eu gosto bastante de utilizar para traduzir isso, que é ponderar esses critérios. Então, o que vai ser o nice to have e o que vai ser o must have? Então, não adianta, se eu não tenho um critério, um conhecimento mínimo técnico desse mercado, não adianta, isso é must have. Mas ter uma base de maior do que 1.000 contatos pode ser nice to have. Então, vocês precisam ponderar o que é essencial para essa parceria virar. E quando eu tenho esses critérios definidos, eu posso trabalhar ao longo da jornada do parceiro também. Então, além de eu trabalhar isso como um critério de seleção do meu pré-vendas, SDR, enfim, eu posso pensar que se ele não tem o conhecimento do meu segmento específico, é algo que eu posso trabalhar com treinamento, com educação e etc, né? Então, cada modelo eu vou ter uma necessidade mais específicas, mas mapeiem esses critérios, criem pesos específicos e trabalhem não só no momento de aquisição, mas também no momento de gestão e desenvolvimento do parceiro, tá? Criei o meu modelo, um ou mais, para cada modelo um perfil, né, específico com critérios. Agora eu preciso ser atrativo para esse mercado, né? Então, aqui a gente tem uma dinâmica sempre na hora de adquirir o parceiro, que é uma dinâmica muito parecida com o que eu tenho com o processo seletivo, né? A gente cria a vaga, cria os critérios da vaga, e aí eu vou achar esse candidato, mas eu também preciso vender meu peixe para ele vir para minha empresa e não ir para outra, né? Processo seletivo, principalmente de talentos aí que são mais qualificados, não basta eu ter a vaga, ele se aplicar, eu também tenho que vender meu peixe. Então, a proposição de valor é onde a gente tem a oportunidade de vender a empresa. E aqui diferente de quando eu estou fazendo o meu processo de vendas direta e vendendo a solução, eu preciso vender uma parceria que ela traga uma visão de negócios, não só funcionalidades. Então, claro, o parceiro, ele não vai se associar a você se a solução for ruim, fraca, só der bug, etc. Mas dificilmente ele vai super se engajar só por questão de uma feature ou outra, principalmente nos modelos que eles são modelos de valor agregado e que eles querem que a parceria caminhe junto. Então a gente precisa vender junto uma visão de negócio. Olha só, como que a gente vai ganhar dinheiro junto? Como que a gente vai melhorar a experiência do cliente? Então é importante que nesse momento de aquisição a proposição ela traduza essa visão de negócio em conjunta. E aí, muitas vezes, dentro de casa, a gente tende a achar que faz muito sentido aquele segmento fazer parceria com a gente. Não, mas olha só, faz muito sentido para esse segmento. A gente vai te dar esses benefícios e tal, mas eu não tangibilizo esses benefícios de uma forma apropriada. Então, a proposição de valor, ela serve para ajudar a vender o programa, tangibilizar esses benefícios e vocês terem mais ou menos a ideia de ROI, né? Então, eu tô te dando comissão, tô te dando treinamento, quanto que custa isso, quanto que você tem que estar me trazendo de receita para essa conta parar de pé. E aí, uma sugestão para quem está começando o programa de parcerias é começar aí com 3 níveis iniciais que podem criar essa ideia de perspectiva de evolução sem ser muito complexo o programa também, tá? O que eu preciso ter na minha proposição de valor? Esses 4 pontos principais. A minha proposição de valor, ela precisa deixar muito claro como que o parceiro vai ganhar dinheiro. Então aqui, como que ele pode ganhar dinheiro comigo? Vendendo serviço em cima da minha solução, com a comissão do meu produto, com novos negócios que ele vai gerar, seja porque eu vou indicar, ou seja porque ele vai ter um diferencial competitivo. Então eu preciso mapear e detalhar bem como ele ganha dinheiro comigo. Se isso não estiver claro para ele, dificilmente ele fecha a parceria. Outra coisa que precisa estar muito claro, eventualmente, como ele vai diminuir custos. Então, a minha solução faz com que ele seja mais produtivo e entregue para o cliente dele num período mais curto. Vou tangibilizar isso, pode fazer muito sentido, né? Terceiro pilar, o que ele vai aprender? Eu tenho uma estrutura de treinamento, de eventos, de mentoria, de parcerias, né, de comunidade que ele vai participar e que ele vai aprender. Então, o que de fato ele vai aprender e como que isso vai traduzir no aprendizado dele, nas certificações, enfim.
E por fim, qual que é o diferencial na experiência? Né? Então aqui é a cerejinha do bolo, ele vai ter um atendimento premium no meu suporte, ele vai ter um selo de parceria que ele vai poder publicar no site dele, ele vai ter acesso a evento exclusivo. Então assim, o que eu vou agregar de diferencial aqui? Então eu pego esses 4 principais itens e traduzo ali e faço, ó, para o nível 1, eu, né, para de pé, alguém que me indica até 5 clientes, para de pé, oferecer 10% de comissão, um treinamento coletivo, um atendimento no suporte, para o nível 2, para o nível 3. Então, essa estruturação ela é importante, mas é importante que vocês tangibilizem esses benefícios e vendam esse parceiro. Cada hora com vocês, o parceiro tem que valorizar e tem que estar comprometido. Senão acaba ficando muito transacional, né? Então, na definição desses incentivos, é a hora que vocês vão olhar e falar assim, eu quero que meu programa tenha 1000 parceiros ou eu quero 10 bem qualificados? Isso vai dizer muito sobre a barreira de entrada. A barreira de entrada, ela pode ser maior ou menor, mas ela sempre precisa existir, né? Mesmo no modelo Finder ali, pelo menos aqueles 5 minutos de reflexão, se ele deve entrar no programa ou não, se ele deve se associar ou não, tem que existir. E quanto mais o programa exigir, então quando eu falo de Value Added Reseller, parceiro de valor agregado, que eles vão precisar se envolver na solução, eles precisam se comprometer ainda mais com os treinamentos, né? Então a gente vê que tem programas de parceria que trabalham com o pagamento, né? Para entrar no programa, você vai pagar R$1.000, R$2.000, enfim, porque é uma forma excelente de qualificar. Mas dificilmente vocês vão estar num momento de cobrar uma grana dessa e ainda ser atrativo. Mas por que não cobrar o tempo do parceiro? Olha, eu não vou te cobrar agora R$1.000, mas você precisa ter pelo menos 10 horas nesse primeiro mês para se dedicar para os treinamentos, né? Então, esse mínimo de comprometimento, ele é super importante para traduzir no engajamento depois que ele vai ter. E aí eu vou balizando essas barreiras de entrada em quão desejado o meu programa é. Então, quando eu vou para um programa tipo da Oracle, uma Shopify da vida, já é um programa super maduro, com alto nível de treinamento, de qualidade de atendimento, então eles colocam a barreira de entrada lá em cima. Na Shopify você tem que fazer pelo menos 4 vendas antes de alguém falar com você, né? O resto você faz tudo self-service. Mas já tem nome, né? Já é bem mais desejado. Então, essa barreira vocês vão calibrando conforme vão tendo mais cases de sucesso de parceria, a marca vai ficando mais conhecida, e aí você fica mais à vontade para cobrar para ir subindo essa barreira de entrada, né? Trouxe o meu parceiro, adquiri, fez sentido a proposição de valor, aí eu começo a trabalhar dentro da jornada. Então, muita gente olha para números de parceiros não quer dizer nada, tá? O que traduz em receita são parceiros ativos, vendendo e quanto que eles estão vendendo, né? Mais parceiro, num primeiro momento, significa só mais custo que você vai ter. Então, cuidado muito com isso. Olhem sempre para depois do contrato assinado, o que eu faço agora, né? Então, a jornada de parceria, ela começa no onboarding. O onboarding é um momento fundamental, independentemente do modelo. Quanto mais avançado for meu modelo, mais detalhado tem que ser meu onboarding, porque eu preciso ensinar coisas mais técnicas, etc. Mas mesmo no Finder, eu preciso ensinar qualquer persona, como que a gente vai fazer ativação de marketing junto. Então, o onboarding, ele tem muito papel e ele precisa ter o papel de acelerar a geração de receita em conjunto. Então, tenham isso em mente. O papel de onboarding é dar esse overview, mas quanto mais rápido vocês estiverem gerando dinheiro em conjunto, mais rápido ele vai ver valor na parceria. Até aqui, tudo é teórico. A gente pode ganhar dinheiro, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas a partir do momento que vocês têm o primeiro cliente em conjunto, vocês selam essa parceria, começa a ver dinheiro e o negócio começa a deslanchar. Então, tentem simplificar. Eu sei que falar tudo do meu produto, todas as funcionalidades, tudo que dá para fazer, não. O que é o mínimo que ele precisa ter para colocar a solução no mercado e para a gente acelerar isso, né? E claro, quanto mais capacitado ele tiver, menor vai ser meu custo futuro com suporte, ele sabe onde procurar.
onde navegar, o que que tem, o que que não tem, o que que ele pode vender, o que que não pode, né? Então, uma estrutura básica de onboarding, ela vem com esses 4 pontos, né? Alinhamento inicial, o que que é a parceria, qual que é o modelo de negócio de cada um, como é que a gente vai dar os nossos próximos passos juntos, e já trabalhar a venda, quem que é o pipeline que a gente tem em conjunto, quem da tua base a gente pode fazer uma primeira apresentação, né? Quais são as etapas de venda, onde eu registro oportunidade. Quando eu tenho essa visão de vendas e começo a levar a solução para o mercado, os desafios de produto, as dúvidas que ele vai ter vão vir. Tem essa feature? Não tem? Como é que é o pricing, etc. Então, tentem acelerar a geração de oportunidade e aí entrando em produto e aí entrando em toda a estrutura de CS. Fiz o meu onboarding, essa rodada inicial, preciso tentar gerar venda aqui. Super importante para a saúde da parceria. Porque o engajamento que eu vou ter futuramente, ele vai ser traduzido nesses 2 pilares, tá? O quão conectado a nossa solução tá com a realidade do parceiro e um caminho onde os 2 vão ganhar dinheiro. Então, por que que eu falo isso? Se a gente não estiver falando com a mesma persona, se a gente não estiver falando com algo que ele mexe no dia a dia, é muito difícil a parceria vingar. Então, senão eu tenho uma relação que é a uberização aí. Qualquer vendedor de Uber pode vender o produto de vocês, que provavelmente ele anda no Uber com um potencial cliente de vocês. Mas aquilo lá não está conectado na realidade dele. Ele não está todo dia pensando no segmento de você. Então, a gente precisa ter parceiros que estão respirando o mercado de vocês para levar a solução com qualidade. Senão, ele esquece. Se o contador não está no dia a dia do contador falar sobre ERP e solução fiscal, ele esquece. Ele poderia vender um contador, ele fala com um nível executivo de empresa, ele poderia vender uma solução de marketing digital, por exemplo. Ele fala com a mesma base de cliente, mas ele não está respirando marketing digital no dia a dia, então a chance dele ser engajado é muito menor. Então, eu estou falando com alguém que está respirando a minha solução e está claro para ele como que a gente ganha dinheiro junto. Essas 2 coisas são pilares super importantes do engajamento. Se ele não sabe se a comissão é atrativa, se ele vai ter outro serviço, também esquece, a parceria tende a cair, tá? Então, esses 2 pilares são super importantes. E aí a gente trabalha a evolução contínua dessa jornada, né? Então, atrair os parceiros, começar a gerar receita é só essa primeira perninha. O que a gente precisa como desafio é manter o parceiro querendo dar esses próximos passos. Por isso que é importante a gente mapear outros níveis de parceria, gamificar o programa, colocar benefícios que ele queira dar os próximos passos, investir na parceria, né? Ter uma performance cada vez melhor. Então, a jornada do parceiro é importante, assim como eu acredito que muitos de vocês já tenham feito a jornada do cliente, quando o cliente entra, qual que é o momento que ele faz a expansão, etc. Traduzir isso para o parceiro é super importante. E o que acontece, que eu vejo acontecer muitas vezes com empresas de tecnologia, é que as empresas, a gente é cobrado aí por um crescimento, né, que é um crescimento 45 graus, aquela retinha ali que só cresce triple, double, double, double. Então, todo mês a meta de vendas é maior que o mês anterior, né? E quando eu não estou numa scale-up, assim, quando os parceiros de vocês, que né, acredito que muitos aqui vão ter parceiros de serviço, um contador, uma agência, um consultor, né, outros mercados, a curva de desenvolvimento de negócio, ela tem uma característica mais semelhante a essa aqui, né? Que, ó, eu vou começar a parceria, vou apresentar para os meus clientes, aí a gente vai ter um spike aqui, vamos gerar alguns clientes juntos, mas eu não vou todo mês, como eu tenho uma empresa de consultoria, eu não vou todo mês trazer mais clientes que o mês passado, né? É um modelo de negócio diferente. Então, quando a gente está trabalhando com alinhamento de expectativa dessa parceria, é importante que a gente tenha clareza do desenvolvimento de negócio do meu parceiro, para projetar uma curva que seja realista e para que eu possa ajudar ali na jornada dele com os desafios que ele vai ter em diferentes etapas da jornada. Então, quando o parceiro
ele tiver nesse momento aqui, ele tem um desafio que não é mais de aprender a vender, ele tem um desafio de retenção de clientes, de atendimento, de suporte, de upsell, de cross-sell. Então, nosso papel é ajudar nesse tipo de desafio. Por isso eu preciso estar preparado para entender a jornada da curva de desenvolvimento de negócio do meu parceiro, para que eu possa alinhar as minhas expectativas, né? Adequar tanto a parte de projeção, de metas, quanto também a parte de treinamento, né? E aí, como eu faço isso, né? Que é a chave ali do Partner Enablement. O Partner Enablement é justamente eu entender esse momento do meu parceiro e prover os resultados, os recursos necessários para que ele possa se desenvolver, né? Então, o objetivo vai ser sempre pegar o parceiro que está entrando e tornar ele um top performer e também manter os parceiros que estão performando engajados. Então, toda a estrutura de Partner Enablement, que é um pilar super importante de uma área de canais, é manter essa atração e dar escalabilidade para o programa. E eu faço isso das mais diferentes formas possíveis, né? Então, com case, com blog, com reunião, com conselho de parceria, com troca da rede. Então, tem muito de marketing aqui, mas são as diferentes formas que a gente tem de capacitar os parceiros para que eles se mantenham engajados dentro da jornada, tá? E aí, quando a gente começa, tem todos esses grandes pilares aqui, né? Entrando um pouquinho em estrutura, como último bloco aqui para a gente fechar, a gente tem basicamente duas formas aqui de começar a organização do time, né? Eu tenho quando nasce uma área de canais, normalmente ela nasce aqui como um bracinho dentro de venda direta, né, que traz essa oportunidade, fala, ó, tem coisa aí, tem oportunidade aí de parcerias, e daí a gente vai colocando um pezinho em cada área, então eu tenho, às vezes, algumas horas aqui do marketing ajudando canais, algum CS dedicado ao longo do tempo, etc., né, mas depois a gente pode ter uma característica de ter um time que é quase uma empresa, né? Que eu tenho marketing, vendas, CS, suporte, que é uma segunda forma de organização. O que é importante aqui, né, quando eu olho para essa estrutura? A gente garantir muito bem o alinhamento, essa passagem de bastão, né? Então, assim, aqui eu tenho um SDR como alguém que gera oportunidade, um hunter que ele vai trabalhar a aquisição de parceiro conforme os critérios que a gente mapeou, mas esse hunter, ele precisa estar diretamente relacionado e às vezes até ser comissionado pela performance dos parceiros, né? Então ele precisa garantir que vão entrar parceiros bons na base, né? E na hora que ele fizer essa passagem para o farmer, que vai trabalhar todo o desenvolvimento do parceiro, das vendas, vem alguém que está o mais redondo possível. Esse farmer e esse CS, eles têm que estar alinhados em desenvolver o parceiro, né? E melhorar os critérios que a gente falou lá do scorecard. Eu preciso ter um parceiro cada vez mais saudável, um parceiro cada vez melhor, né? E a gente tem a estrutura que dá suporte e escalabilidade, né? Profissionais de channel marketing que vão trabalhar capacitação, treinamento, campanhas, e toda a parte de Ops também, semelhante ao que a gente tem em estrutura de Ops, como Sales Ops e S-Ops, né, para melhorar os dados da operação. Então, essa é uma estrutura já bem madura, mais completa, mas são as responsabilidades que vocês vão ver em qualquer estrutura. Se a área tem uma pessoa, é uma pessoa que vai ter que fazer tudo isso, mas as responsabilidades e os papéis, eles passam por isso e por essa visão, né? Falando do treinamento, eu gosto muito dessa definição aqui quando a gente pensa de escala, que é a divulgação de uma vaga de Partner Trainer da Netscope. E eu gosto dessa definição por essa última frase aqui, que fala que o trabalho do profissional de Partner Trainer é garantir que a venda do parceiro ela não aconteça por acaso, mas através de métodos e processos formulados. Então, traduz muito do que é essa estrutura de suporte, de apoio ao parceiro, para a gente buscar aquilo que eu falei lá no começo, que é um desafio, que é a previsibilidade, né? Então, o canal, a gente sempre tem que tentar puxar para processo e método para trazer o máximo de previsibilidade que for possível. Então, ainda dentro de estrutura, o que eu acho que é importante quando vocês estão falando de métricas, né, olharem.
todas as que vocês já olham na operação de venda direta e adicionaria essas duas coisas aqui, que é Partner Engagement. Então, quando eu olho para a minha base, por isso que eu falei que não adianta eu ter 1000 parceiros, eu preciso olhar para esse indicador aqui, que é o número de parceiros que eu coloquei aqui que vendem, né, mas que performam de alguma maneira, sobre o tamanho da minha base. Então, se eu tenho 1000 parceiros e 200 vendendo, eu tenho 20% de engajamento na minha base. Então, esse é o indicador que ele mostra mais ou menos quanto de receita pode vir potencialmente. E o outro é a eficiência desses parceiros, qual que é a capacidade que eles têm de me trazer venda ao longo do tempo. Então, se eu tenho um parceiro há 6 meses que me trouxe 3 vendas, eu tenho uma eficiência de 0,5. Esses dois indicadores é o que me ajudam também na previsibilidade. Então, 20% da minha base, trazendo 0,5, eu sei mais ou menos qual que é a ideia de vendas que eu posso ter por aqui. Então, essas são as métricas que são importantes a gente olhar. Indicadores infinitos, né? Então, estou trazendo a visão mais complexa aqui, mas eu posso ter volume de parceiro ativo, taxa de ativação, qual tier está trazendo mais ou menos receita, parceiro certificado. Então, tem muitos indicadores para olhar como toda operação, mas quando a gente tem uma visão como essa, que é de um cliente, que era um cliente nosso aqui, fica muito evidente, né, alguns insights. Então, por isso que é importante eu começar desde o momento zero a separar essas informações. Então, o que quer dizer aqui? Que eu tinha um Pareto, né? Então, eu tinha quase 80% da minha base, né, sendo parceiros de nível inicial, mas que no final das contas estavam trazendo menos de 30% da receita. E eu tinha um pouquinho aqui, 5% de parceiros de nível mais avançado, que estavam trazendo os mesmos 30%. Então, o que eu preciso trabalhar na minha base, qualificar? Então, esse tipo de indicador mostra qual que é o caminho que a gente precisa seguir. E agora, para fechar essa parte de estrutura, né, o que a gente tem de ferramentas? Então, a primeira coisa, né, a maior parte de vocês que está começando o programa de canais, então, as ferramentas são as ferramentas que vocês já têm, né, CRM que já tem, plataforma de marketing que já tem, né, começa usando a estrutura que já tem, mas separando. Então, eu tenho CRM, deixa eu criar um funil para parceiro. Né? Eu tenho uma ferramenta de marketing, deixa eu criar uma segmentação aqui. E aí, quando a gente vai para soluções mais específicas, eu tenho soluções verticais que vão ajudar em diferentes partes dessa minha jornada. Então, a parte de treinamento, por exemplo, a parte de dados, e eu tenho soluções horizontais, que são soluções que olham para o programa como um todo. Então, solução vertical, soluções só de co-marketing, soluções só financeiras, de incentivo. E eu tenho essa categoria de solução que é PRM, Partner Relationship Management, que trabalha todo o processo de gestão do parceiro, desde a aquisição até o desenvolvimento. Então, assim como eu tenho CRM hoje, é uma categoria de software que tem crescido bastante, é PRM, e aí para diferentes partes do meu programa, eu vou precisar de um tipo de solução, mas claro, quando eu tenho uma solução mais robusta, agora são soluções caras, que demoram a implementar, então precisa de bastante validação do lado de vocês aí, tá? Bom, interromper aqui, falei os meus 40 minutinhos aqui, 30 e poucos minutos aqui, acho que está dentro do tempo para a gente trocar uma ideia ainda. Então, agora tô super aberta aí para escutar dúvidas, desafios, feedbacks aí que vocês tenham. E Perfeito, Nara. agradeço os votos de saúde que eu só vi agora, que eu estou precisando. Obrigado, Nara, pelo compartilhamento. Nada pode ser fácil, né? Tem que ter algum grau de dificuldade aí imposto aí pela saúde, mas que bom que você conseguiu conduzir. Abrimos para perguntas, pessoal. Quem quiser, só levanta a mão aqui no Zoom que a gente vai chamando por ordem. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Open Mic. Entenderam tudo ou não entenderam nada? É um dos dois. Você tinha convocado ali o pessoal para falar, Jorge? Cortou um pouquinho aqui? Pode falar, Rua. É isso? Ah, tá.
Não, queria primeiro agradecer, né, a Nara, pelas palavras aí, no esforço, né, bem bacana. No nosso caso, né, nós somos resumindo, uma plataforma de e-commerce, né, para agronegócio, que pode lembrar o Shopify em algumas coisas, né, com a diferença que a gente não escala da mesma maneira que eles, mas sim por volume, né, volume de grãos trafegado na nossa solução. E estamos começando agora, estamos na parte de MVP mesmo, começando essa parte de canal, basicamente só fazemos vendas diretas, né? Mas eu pude me ver em alguns cenários, né? A gente teve uma parceria com uma empresa de RP, né, para agro, né? E interessante que a parceria ela não andou assim. Existe lá uma integração, a gente tem um interesse e tal, mas ficou um negócio meio café com leite, assim, não avançou, né? Eles também não têm feito muita força para vender a nossa solução. Então eu pude ver vários pontos ali que talvez a gente pudesse melhorar, né? Bem interessante. E também veio a calhar, que foi bem interessante, que hoje mesmo nós tivemos uma reunião também com outra empresa, e nessa linha de um canal, outra empresa de RPs, né? Para também vender a nossa solução. Então já abriu a mente aqui para vários pontos, metodologias, né? Já acendeu alguns alertas, né? Então para mim foi bem interessante, assim. Casou com a minha agenda do dia aqui. Que legal, Rua. Eu acho que quando a gente pensa nesses diferentes potenciais parceiros, o que é legal entender é que a gente pode sim ter modelos diferentes, né? Então, posso ter um modelo de integração com o RP e eu posso ter um modelo de outros consultores que vão levar a solução, né? Então, assim, só que o importante, talvez no teu caso aqui, que esteja endereçando várias parcerias ao mesmo tempo, é não colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, a tendência que a gente tem, meu modelo de parceria é 10% de comissão e, né, do que vender, do que fechar, ou 20, ou sei lá, qual, né? Mas uma coisa que seja mais transacional. Então, às vezes é melhor dizer não para algumas e focar em desenvolver bem outras que têm um potencial, né? Então, entender, eu vou ter parcerias com RP, legal. Então, eu vou entender tudo do mercado de RP, quem são os principais players, que tipo de desafio de negócio eles estão tendo no setor de agro, né? Que tipo de treinamento vai gerar valor para eles, que tipo de desafio tem o setor de agro. A gente tem um cliente que até tá para sair o case, que é a Agro, não sei se você conhece. Então, a Agro também foi uma empresa que a gente teve que trabalhar para tirar alguns mitos, né? Até porque o setor sabe muito melhor que eu disso, né? Ainda tinha muita coisa do presencial, né? Então, a gente trouxe a coisa do inside sales e depois parceiros via inside sales, né? Que é uma coisa ainda mais... Então, mais nesse sentido, teve muitos nãos também, né? Então, eu acho que é legal escolher algumas brigas aí, mas daí aprofundar bem, né? Então, eu posso ter mais de um modelo, desde que faça sentido, mas os que eu escolher, vale a pena criar realmente uma estrutura que vai te posicionar bem com esses parceiros. Legal, bacana. Isso me lembrou uma outra experiência também, que foi com a própria TOTS, né, que a gente foi premiado num evento com eles, né? E dali nasceu a parceria. A gente meio que não escolheu, né? Se seria um bom parceiro ou não, né? E acabou que não foi um bom parceiro, acabou que não deu nada, né? E depois a gente refinou para esse outro parceiro que hoje tem essa relação mais café com leite, e agora estamos refinando para mais um, né? Então foi aprendizado na prática mesmo. Mas é bem isso. Não, obrigada. Beleza. Às vezes a relação com um grande, ela é mais complicada, né? Diga aí, Beleza. José. Tudo bem? Boa tarde. Bom, obrigado aí Achei sensacional. Até porque é o seguinte, hoje a nossa empresa chama Creditares, basicamente a gente faz crédito para produtor rural, então a gente centraliza várias ofertas num lugar só, mas uma boa parte da nossa estratégia está assentada nesse modelo de canais e parcerias. Então, se fosse para falar uma inspiração ou algo para ficar fácil para entender, uma parte da nossa proposta é crescer a XP do agro no sentido de produtos financeiros para o produtor rural. E assim, você foi falando, eu fui vendo vários pontos de dúvida, várias coisas que a gente já foi passando e essas dificuldades, às vezes, de criar engajamento, o teu parceiro, o perfil de parceiro ideal, etc.
como é que você enxerga isso um pouco aplicado mais ao mundo de serviço? Que não é necessariamente que a gente venda uma plataforma que tem lá uma mensalidade recorrente, etc., mas é mais o serviço, de fato, de estar levando a gestão financeira para o produtor e as propostas de crédito e ser comissionado em cima disso, né? Eu acho que serviço pode ter muita semelhança, assim, quando a gente consegue produtizar um pouco o serviço, né? Então, o que é o grande desafio do serviço? Ter parceiros que representam o seu serviço é quando você tem um nível muito alto de customização, que é a mesma coisa quando você tem um nível muito alto de customização da plataforma. Então, você pode oferecer em horas, ou pode oferecer isso, pode oferecer aquilo, né? Então, quando você consegue ter uma oferta de serviço, né, oferta de crédito, ó, você tem essas opções, né, o formato é esse, o valor é esse, etc. Daí pode funcionar muito bem, né? O grande desafio que eu vejo é você conseguir empacotar essas ofertas de serviço, trabalhar com uma metodologia de aplicação e aí decidir se quem vai implementar isso são os próprios parceiros ou se vocês vão trabalhar com serviço, né? Mas eu acho que o grande desafio é você fechar bem o escopo do que ele pode oferecer e talvez até dependendo do perfil de parceiro, você ter escopos diferentes para níveis de parceiros diferentes. Então, um parceiro que está começando só pode vender essa oferta aqui, né? Um parceiro que já está mais avançado pode vender algo mais complexo, se for algo muito complexo de você ensinar. Então, você pode ter uma cadeia evolutiva aí dentro dos teus serviços que o parceiro possa comercializar, né? E vai dando mais flexibilidade para ele customizar ou trabalhar com coisas mais avançadas à medida que você vai confiando mais nele, que é quando vocês têm já mais clientes em conjunto e tal. E aí o comissionamento, acho que sempre atrelado a ser um percentual, né, do que entrar do cliente, mas em se tratando de serviço também, tem um risco de você ter um cliente desalinhado, né, de você ter um cliente que não tem tanto feed, então assim, eu colocaria aí também, se o modelo de parceria é só indicação ou a própria revenda, mais um FII pelo lifetime value aí do cliente, né? Então, ó, o cliente que ficou 6 meses, o cliente que teve um ticket maior ali do serviço, você tem algum tipo de bonificação ou alguma coisa nesse sentido para tentar puxar bem a qualificação do cliente nesse caso. Outra coisa até complementar, eu esqueci o nome que você deu ali, mas era aquela história de ter vários parceiros, né? Tipo, ou ter poucos e bons, né? Eu faço uma comparação com o modelo da Frank, por exemplo, né? Não sei se você já ouviu falar da Frank, que também é de Floripa aqui, aquele dos personal bankers lá. Então, assim, eles têm modelo de ter lá, sei lá, um monte de bankers. E aí uma XP da vida tem os escritórios afiliados e o escritório que traz os agentes autônomos, né? Você tem alguma experiência para falar, puxa, como decidir que lado, o que é melhor? Assim, você tem alguma experiência nesse sentido de falar, como é o que são indicadores que dá para entender se é melhor ir para um modelo mais de massivo ou um modelo mais selecionado, né? Não sei. Eu acho que muito do que vai dizer isso é o teu perfil de cliente, tá? E com quem que eles estão acostumados a se relacionar e que nível de relacionamento que eles estão acostumados a ter. Então, assim, no caso de uma XP da vida, eles atendem, né? Pelo menos se propõem a atender desde o cara que tem R$ 1.000 até o cara que tem 1 bilhão, né? Só que o tipo de agente autônomo que vai conversar com o de 1.000 é diferente do 1 bilhão. Então, eles acabam tendo, para o cara de 1.000, um programa massivo, mas para o cara de 1 bilhão, um programa seleto, né? Então, acho que muito do que vai te responder isso, as ofertas são muito que tipo de cliente que eu quero trabalhar. E o que é interessante é que, às vezes, as empresas utilizam a estratégia de canal para complementar um tipo de oferta que elas têm. Então, eu estou acostumado a trabalhar com cliente enterprise. Eu vou desenvolver um modelo de canal para me ajudar no SMB e vice-versa, né? Então, eu tenho um modelo aqui que é massivo, SMB, não sei o quê,
mas eu quero canais para me ajudar a entrar em alguns clientes enterprise. Então, não tem muito resposta certa, mas eu olharia aí para o teu negócio pensando no cliente final, né? E eu vou olhar e falar assim, putz, esse meu cliente final é um mercado menor, que vai exigir um nível de qualificação e conversa aí mais elaborada, então eu vou ter que ter um parceiro, né, num nível melhor, então vou ter que capacitar ele mais, vou ter que ter, né, uma relação, uma gestão mais próxima, e isso vai me demandar tempo e recurso, então ele é um programa mais seletivo. Ou não, é fácil de vender a solução, quero pulverizar mercado, vou para um programa mais massivo, né? Obrigado. Imagina. Renan? Isso, oi Nara, tudo bem? Prazer, eu sou o Renan da Pix Media. Nós fornecemos o nosso software para gestão de conteúdo em telas e o nosso foco é em comunicação interna, então a gente fornece o nosso software para a TV corporativa. E uma pergunta assim que a gente sempre se fez foi assim, será que a gente está num estágio de maturidade que a gente já pode enfrentar isso? Tentar elaborar um programa de canais. Então, a primeira pergunta seria essa, né? A gente entender, pô, será que a gente já está nesse momento? Como é que a gente valida isso? Como é que a gente sabe isso, né? Se já temos a maturidade para isso? O que é o indicador para isso, sabe? Que me diz, ó, beleza, já tem alguma coisa aqui, a gente pode investir em desenvolver isso, porque por mais que seja a construção, que a gente parta assim da construção de uma landing, invista nisso, vai envolver um monte de recurso, né, que para a gente é essencial, né? E o segundo, a segunda pergunta, né, a primeira é, então, é como validar se a gente está no timing, a segunda é, qual seria o primeiro passo que você recomendaria? A primeira coisa que a gente deveria fazer para a gente validar o MVP disso, ó, esse é o primeiro passo, segue por esse caminho, sabe? Legal, Renan. No teu caso, como envolve TV corporativa, a gente atendeu a CEOs, né? E eles também fizeram uma parceria com integrações de hardware, né? Então era um modelo também mais complexo aí. Mas primeiro respondendo tua pergunta, tem 3 coisas que são importantes ser validadas antes de dar um passo de trabalhar com canais, tá? A primeira é a maturidade da solução. Então, a solução, ela tem as funcionalidades core validada, já rodou isso no mercado, né? Eu não preciso ter features específicas para canais, né? Mas eu preciso garantir que a visão do produto está clara, essas primeiras funcionalidades estão rodando. A segunda coisa é maturidade da operação comercial. Quando eu não nasço como canal, porque tem modelos que já nascem pensando que o modelo de aquisição de clientes desde o dia 0 vai ser via canal, né? Quando eu não tenho essa vertente, eu nasço com venda direta, eu preciso ter maturidade do processo comercial, previsibilidade do processo de vendas, as etapas do funil. Você pode olhar, estamos há 2 trimestres batendo meta todo mês, eu entendo porque eu preciso saber vender antes de ensinar alguém a vender. Então, essa maturidade do processo comercial, ela é importante. E a terceira coisa é um alinhamento um pouquinho mais de gestão. Como você falou, são recursos de outras áreas que você vai ter que despender. Então, isso tem que ser uma prioridade da empresa e das lideranças, que é cross. Não é a área de vendas querendo fazer um modelo de revendedor lá. Não, é a área de marketing comprada, a área de CS comprada, né? Então, todo mundo sabendo que vai ter que se envolver um pouquinho. Então, o produto, vendas e essa parte de gestão, elas são importantes para validar se você está no time de dar esse passo. E aí, a primeira coisa que eu acho que é importante você olhar é, pensando na operação, qual que é o maior gargalo e oportunidade que vocês têm hoje? Meu gargalo é gerar lead, então eu vou começar um modelo de Finder, que é um modelo que me gera oportunidade. Não, meu gargalo é um braço de CS para atender os clientes, então eu vou começar com um modelo de valor agregado que, né, então assim, entender olhando para a operação, aonde está a maior oportunidade de crescimento para eu trabalhar um modelo de parcerias que vai me ajudar naquela dor, né? Se eu tenho abundância de lead, não adianta eu querer fazer um processo de Finder aqui, né? Se eu tenho carência de leads, não adianta eu montar um modelo de revenda que eu vou ter que indicar o lead, se eu não tenho nem para minha operação comercial, né? Então,
Acho que esse é o primeiro passo para você olhar. E aí a validação, ela tem que vir em adquirir esses parceiros, né, num tempo mínimo. Então você pode entender o que vai ser uma meta mínima, são os 10 primeiros parceiros vendendo, né? É aquela coisa do MVP, só valida a ideia quando tem alguém pagando por isso, né? Então, fechar esse primeiro ciclo, ele é importante, né? Parceiros performando vão te dar esse primeiro indicador aí. Sim, só para você entender o porquê da pergunta, a gente não sabe qual que quando que vai saturar o canal que funciona hoje, tá? Para a gente. Temos alguns canais, já conhecemos alguns que não funcionam, e os que funcionam, eu não sei até onde eu posso estressar ele, até onde eu posso investir nele, até onde eu posso forçar em adquirir clientes. Então, o que a gente sempre se pergunta cara, a gente nem, a questão sempre para nós a gente nem saturou um canal ainda. Por que a gente vai começar a abrir canais se a gente não conseguiu nem saturar um, entendeu? E ali eu já sei o meu ROI. No entanto, se eu investir agora numa estratégia de canais, o tempo que isso vai consumir, o esforço que isso vai necessitar, isso que é em cima disso sempre que reside a nossa principal dúvida, entende? Sim, é um dilema grande mesmo. A gente trabalha em parceria com o pessoal das telas lá, e eles são muito, né, do foco no modal de venda, estresse esse canal. Então, mas tem um time que entendi esse canal, né? Preciso começar a achar outra frente, nem que seja de uma maneira experimental, que vai ser o próximo passo de crescimento da empresa, né? Então, acho que tem um modelo de começar alguns experimentos que vão te garantir o crescimento e a sustentabilidade depois para frente. Agora, se você não conseguiu ainda ter segurança no canal que você tá, não dá o passo de ir para o próximo, né? Então, acho que é importante estar dominado, falar, não, aqui agora é máquina de salsicha, coloco aqui e sai do outro lado, né? Agora eu estou pronto para aprender outra estratégia. E às vezes canais têm um componente que é um pouco estratégico contra concorrente, né? Assim, então eu preciso ter mais aliados aqui, porque meus concorrentes, sei lá, gringos estão chegando no Brasil e eu preciso ter uma capilaridade maior. Ou o contrário, eu vou precisar acelerar a minha estratégia de internacionalização e ir via canais é a maneira mais fácil. Então, vou começar validando no Brasil, que é onde eu já tenho uma presença, né? Então, também às vezes tem alguns outros componentes menos binários, assim, que são importantes de avaliar na estratégia para ver qual que é a hora de fazer esse experimento. Obrigado. Imagina. Posso fazer uma pergunta? Claro. Nara, primeiro, obrigado por te ver aqui de novo. Sempre um prazer, eu já te sigo há um tempo aí, traz referência na área aí para nós, com certeza. Obrigada. Nara, a gente abriu nosso modelo de parcerias, foi agora há pouco, em abril. Nós somos um SaaS aqui, a gente trabalha com os temas de marketing e fidelidade, cardápio digital e delivery retirada para food e varejo, né? Mercado que está em ascensão aí, né? A função da pandemia também aumentou. E a gente tem muito players PDV, entre outros, no mercado. Então, a gente abriu um modelo white label. Hoje, a gente entrega a nossa caixa preta para eles operarem com a nossa tecnologia e nosso know-how. A gente já está indo para 20 parceiros aí nesses 3 meses. Estou bem animado aqui, inclusive. O Jorge Tavaiti segue a gente aí também. Apenas um não saiu do zero, então estou faceiro com isso, né? Afinal de contas, agora não tenho mais vendedor, né? Tenho parceiros white label, então colo com eles aí. Estou definindo qual é o perfil ideal, acaba que vem PDV, RP, vem operador logístico, vem revendedor de software, vem marketplace também, com tecnologia defasada, querendo ter uma plataforma melhor, né? Então, a gente pegou alguns tipos, em torno de 2 a 3 cada um, foram quase 600 leads para fechar esses 20, uma conversão de 3%. Conseguimos validar uma cadência de vendas também, né? Em 5 vendas por mês. E aí, então, a gente está validando esse formato, está dando certo, alguns já passaram de 20, estão indo para 30 clientes, tem marketplace com 100, mas acaba que agora eu estou aqui, né, louco já, né, dando treinamento para todo mundo, gerenciando todo mundo, e eles são white labels, e o white label tu pode vender a nível nacional, né, pode vender aqui para minha cidade, a gente tem um critério de cadastro de empresa dentro da base, mas falando em engajamento, em treinamento do parceiro, né, sigo com uma linha individualizada, tendo em vista que eles são white label, tanto na parte de onboarding, né, treinamento, quanto com conhecimento. Tipo,
em ajudar, case, fazer um webinar em conjunto com eles, né? Eu tô nessa dúvida que eu tenho agora. Será que faz sentido eu mostrar cada um o que quer, ter um grupo em conjunto com todos, sendo eles white labels? Alguns PDVs podem ser concorrentes ou atuando em diferentes níveis, né? Diferente de uma franquia, uma revenda ou uma licença, né? Essa é a minha dúvida de momento, Legal. assim. Eu acho que, assim, a forma híbrida é sempre a maneira mais bacana de você conseguir equilibrar todos esses pratos, né? Então, assim, ter um pouco do que é treinamento escalável, vídeo gravado, comunidade, webinar e tal, e não perder essa interação com eles que está funcionando legal, que é o one-on-one. Então, eu posso ter um conteúdo mais escalável em diferentes pontos de contato, um videozinho no WhatsApp, um webinar, uma newsletter, um post, um podcast e o meu one-on-one com um parceiro para tirar dúvida e traduzir aquela coisa mais teórica num plano de ação para a realidade deles, né? Então, quanto mais formas você conseguir trabalhar, melhor é. A gente fala que enablement, né, tem esse pilar que ele é de alcance, profundidade e frequência. Então, são esses 3 pratinhos que você vai ter que girar, tá? Agora eu vou fazer uma coisa que vai ter um alto alcance, mas vai ser uma profundidade menor. Mas eu consigo fazer com uma periodicidade maior. Não, uma periodicidade pequena, eu vou dar uma boa profundidade, mas vou ter um alcance menor. Então, você tem que pensar, alcance, profundidade, periodicidade, você vai conseguir ir dando equilíbrio. Se você conseguir ter uma boa cadência nesses 3 pilares, e daí você vai ter formatos diferentes para trabalhar isso, aí você vai estar redondo. Não é fácil, né? Mas é sempre legal você ponderar, putz, eu só estou fazendo coisas que têm um baixo alcance com alta profundidade. Está desbalanceado, então eu vou precisar aumentar aqui um pouco, né? E aí, sobre a comunidade com os parceiros, eu acho que é bacana você pensar que e trabalhando no mindset deles, que é assim, provavelmente o concorrente deles é o cara que não está fazendo nada, é o cara que não usa tecnologia, é o cara que está, né, no restaurantezinho dele lá, ainda anotando as coisas na folha de papel. Então, assim, provavelmente nesse mercado ainda tem muito mais que vocês podem somar um ao outro do que se bater, né? Ainda que sejam concorrentes diretos, quando a gente está falando de alguma solução. Então, acho que aos pouquinhos ir trabalhando um pouco desse mindset, eu acho que assim tem que ser um trade-off, né? E o parceiro tem que olhar e falar, putz, eu tenho mais a ganhar com a comunidade me ajudando, desenvolvimento do meu negócio, do que a perder caso a gente esteja concorrendo em um cliente ou outro. Então, acho que isso é uma questão de maturidade. Melhor a gente concorrer contra a gente do que concorrer contra os outros. Eu tenho trabalhado isso na mentalidade deles também, porque acaba que um agrega valor ao outro. Quando demanda algo, vai surgir algo para o outro também, né? Legal. E uma segunda pergunta, só para finalizar aqui rapidinho, sobre modelo de entrada, barreiras, né? Tipo, esses 600 que eu limei, eu botei uma barreira, né? Você tem que pagar para entrar, afinal de contas eu dou site do treinamento e faço a coisa acontecer de uma maneira certa, né? Comecei com 1.000, 1.500, estou em 2, estou fechando 1 a 5 aqui de entrada já, né? E vou subir mais, porque o entregável é gigante, né? Tanto em horas quanto em qualidade de solução, case e experiência. Eu dou um fôlego para eles começarem a fechar os primeiros 10, 15 clientes e depois eu tenho uma taxa mínima, regressiva em valor de licenças ativas, ou seja, é um qualificador para mim de parceiros também. Não me interessa a gente que entrar aqui e não pifar 10, 15 clientes, né? Muitos travam e se assustam ali dentro, mas eu noto que eu qualifico eles de uma forma, né? E para eles serve como um motivador de crescimento. Isso está correto? Segue um sentido também, partindo desse princípio da qualificação, trazer bom parceiro e automaticamente já imputar uma meta, um objetivo neles, para que eles escalem em conjunto, afinal de contas é assim que eu vou ganhar também, né? Show, eu acho que quanto mais você conseguir alinhar isso, melhor é, né? A gente às vezes fica um pouco pisando em ovos para falar de meta com parceiro e tal, mas no final das contas é alinhamento de expectativa, né? Então, assim, ele sabe aonde está entrando, por que está entrando, o que é esperado dele, assim como do nosso lado você vai saber, fala assim, não, eu vou te entregar isso, eu vou te entregar o site, eu vou te entregar, né? Então, quanto mais claro tiver o compromisso das duas partes, melhor. Melhor dizer na entrada, ter a conversa difícil, do que
depois, quando ele tá lá dentro, fala, mas agora eu espero que você traga tantas contas. Pô, mas isso daí eu não sabia quando eu entrei, né? Então, acho melhor ter essa conversa difícil no começo e a partir daí dar as condições para que o parceiro evolua. E também acredito que aos poucos, né, com o programa tracionando, você vai começar a ter mais cases de sucesso. Isso ajuda muito na atração, né? E dá confiança. Então, se a gente pega aquelas etapas da jornada e você tem cases específicos para cada parte da jornada, o parceiro às vezes fala, pô, 10, 15 clientes pode ser muito, mas olha só como a gente vai fazer e olha só como esse cara aqui fez, você vai conseguir fazer junto, né? Então, às vezes, quando assusta, você traduzir em case e tal, ajuda muito também ele a tangibilizar o que precisa ser feito. Show, brigadão. Teria uma terceira, eu vou deixar tu respirar aí também, que era, na verdade, afiliado e revenda, né? Para mim não funcionou, foram parcerias submarinas, acho que muito em função do meu ticket ser um ticket baixo, né? Então a remuneração acaba sendo baixa, então não gerou tanta atratividade. Mas brigadão, Nara. Saúde, sucesso e crescimento sempre. Valeu. Obrigada. Beleza, pessoal. Acho que a gente passou aí um pouquinho do tempo, mas acho que foi super, super positivo. Nara, muito obrigado pelo seu conteúdo, pela disponibilidade de estar tirando dúvidas aí do pessoal. Acho que foi muito rico. Já recebi elogios aqui no WhatsApp, aqui na tela paralela. Então, o pessoal pedindo seu contato também, então acabei passando aí. E, pessoal, agradeço todos os empreendedores também que estiveram aí presentes. A gente chegou, era 18 horas, a gente já tava com mais de 30, então mostrou quanto o conteúdo foi relevante, foi bem aproveitado por todos. Então, é uma métrica que a gente sempre mede aí, a taxa de pessoas que ficam durante a call, né? Então, foi bem positivo. Nara, passo para você poder fazer um encerramento. Show de bola, pessoal. Obrigada aí pela participação. Meu contato, né, Jorge, você tem na @pluralsales, meu LinkedIn também tá à disposição. Desculpa de novo aí meu estado de saúde, mas não quis furar aqui com vocês. Então, entre uma tosse e outra, acho que chegamos aqui. O importante era passar a mensagem, também o material ficar disponível para vocês. E desejo aí muito sucesso nessa jornada para vocês, viu? Boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Nara. Boa noite, pessoal. Legal, boa noite. Parabéns aí. Valeu.